Olá, Ana. Olá. Antes de mais, queria agradecer ter aceitado fazer esta entrevista e eu vou começar com a mesma pergunta com que começo todas as entrevistas, que é, se fosse de alguma maneira o Moisés, qual é que era o mandamento que queria para a sociedade contemporânea? Eu não sei se conheço. Não pode ser um mandamento seu. Mas o meu mandamento seria tolerância, respeito uns pelos outros, aceitação da diversidade e respeito por essa diversidade. Ok. Então vamos começar, se calhar, pelo princípio, que é como é que apareceu a sua consciência política e ideológica? Foi ainda no liceu? Foi já na universidade? Foi cedo, em casa. Os meus pais eram ambos contra a situação, como se dizia na altura. E Vivia em Lisboa? vivia em Lisboa, bairro Santa Cruz, Benfica. A partir dos 6 anos, antes vivi 5 anos nos Açores e tenho boas memórias, poucas, mas boas. Talvez no liceu, logo nos primeiros anos de liceu, aí por volta do 3º ano de liceu, portanto, já havia uma coisa que se chamava o Movimento Associativo dos Estudantes do Ensino Secundário de Lisboa, o MAESL. Era ativo relativamente, discretamente, como era preciso, no meu liceu, que era o Maria Amália, e eu estava ligada a outras raparigas que também de famílias que eram contra a situação. E, portanto, talvez tenha sido aí que eu tive as primeiras reuniões, digamos, que tinham um risco político. O MAESL era, nessa altura, dirigido... Que idade é que tinha? Disse 13, para aí. Já ia a essas reuniões? Exato, pelo Nuno Crato. O Nuno Crato. Era o Nuno Crato. Que era o dirigente. Nessa altura ele estava suspenso do Pedro Nunes e vinha fazer umas reuniões connosco ali ao Maria Amália. E a sensação da clandestinidade, aquilo tinha que ser, obviamente. Claro. Mas já claramente com uma orientação contra o regime. Eu e a minha irmã e outras 2 irmãs do mesmo liceu pedíamos sempre dispensa das aulas de religião e moral. Era um ato político que não podia acontecer se não tivesse a chancela da minha mãe, que tinha que assinar, tinha que se fazer um requerimento ao Ministro da Educação para nós sermos dispensadas das aulas de religião e moral. Não sabia que se podia não ter religião e moral? Podia, e era um ato político, era um ato de insubordinação. E nós tínhamos que aguentar as aulas de religião e moral até que viesse a dispensa deferida pelo Ministro, que demorava normalmente, pedia-se isso tipo em outubro, ou outubro, quando começavam as aulas, e só vinha normalmente janeiro, fevereiro, e até lá aguentávamos. Algumas professoras, eu tinha uma professora que era irmã de um PID, e que nos fazia umas preleções sinistras, considerando-nos como umas perdidas, eu e a minha irmã e as outras 2 irmãs, que era a Helena e a Ana dessa Leal. E, portanto, talvez por isso nós também sentíamos a obrigação de mostrar que éramos boas alunas, que éramos... Claro. Digamos que não foi mau. Já que está a falar da aula, isto nem estava no guião da entrevista, mas já que está a falar das aulas de religião e moral, qual é que é o seu posicionamento em relação a esta questão das aulas de cidadania? Sou a favor das aulas de cidadania. Acho que é mesmo fundamental numa fase em que a escola é ainda mais importante do que era no meu tempo de escola, porque hoje os pais estão muito mais envolvidos. Eu tinha uma mãe que era, como se chamava, doméstica, cuja principal função era justamente tratar das filhas e da casa, etc. Hoje os pais, mãe e pai, trabalham e mais responsabilidade repousa sobre a escola. E a escola tem que ser uma ferramenta para saber dar às pessoas as competências que elas depois precisam na vida prática, não é? Mais de pesquisa, de informação, etc. Mas também de formação, e de formação também de caráter e de cidadania. E, portanto, eu acho que as aulas de cidadania fazem todo o sentido. Não conheço em detalhe, e houve aí uma grande polémica sobre
o conteúdo, mas não tenho dúvidas nenhumas que as aulas de cidadania são da maior importância. Porque eu acho que as polémicas nessas coisas que acontecem sempre em relação a questões de género, e às questões sexuais, não é? Porque temos uma sociedade ainda muito, apesar de grandes avanços, designadamente legislativos, e na prática, ainda temos uma sociedade prevalentemente patriarcal, machista, que é o que explica, por exemplo, que haja diferenças salariais intoleráveis em relação às mulheres, que haja esmagadoramente as vítimas de violência doméstica sejam mulheres, e que também, se calhar, explica esse tipo de preconceitos em relação a questões de diversidade, de todo o tipo, incluindo de género. Continuando aqui de uma forma cronológica, o MRPP. Porquê é que foi para o MRPP, não foi para o PS, ou não foi para o partido da Isabel do Carmo, PN, Partido Nacional Revolucionário, PNR? Olha, porque havia muita escolha na altura. Não é? Em 69, quando houve umas fake elections, umas eleições falsificadas pelo regime, eu percorri com o meu pai vários comícios da CEUD e da CDE. A CDE, que estava mais ligada ao PC, e a CEUD ligada ao PS. E tenho a certeza que o meu pai votou a CEUD, porque o meu pai tinha muita admiração por muitas figuras fundadoras do PS, a começar por Mário Soares. E se eu, nessa altura, tivesse podido votar, também teria votado de CEUD. Quando eu entrei para a faculdade, em 1972, eu entrei logo a seguir a terem assassinado o Ribeiro Santos. A faculdade esteve fechada. Entrei em novembro de 72 e eu lembro-me de ter ido para a cantina da cidade universitária por conselho de uma amiga que já estava na universidade, que era ali que se via tudo, porque eu queria descobrir quem é que está aqui mais ferozmente contra o regime. Eu queria ligar-me a quem estivesse contra o regime. Eu sentia, estamos a falar de 72, estamos a falar de guerra colonial, estamos a falar de exílio para quem não queria ir para a guerra colonial, estamos a falar de repressão tremenda, incluindo na academia. Por exemplo, na minha faculdade estava ocupada pelos chamados vigilantes, que nós chamávamos de gorilas, não é? Para estarem ali. Que eram da PIDE? Corpo a corpo. Não eram da PIDE, eram comandos regressados da guerra colonial que estavam ali para dar pancada nos estudantes e reprimir e intimidar. E, portanto, eu quis juntar-me aos que fossem mais aguerridos contra o regime. E fiz o meu shopping, digamos, na cantina. E cheguei à conclusão que houve um grupo de pessoas que eu ouvi falar na cantina que me seduziu porque, além do mais, tinham um humor. Estamos a falar de pessoas como o meu querido, já falecido João Isidro, como o Zé Luís Saldanha Sanches, como outros. E, portanto, ainda por cima eram da minha faculdade, eram de Direito. Portanto, eu pensei assim, tenho que chegar a estes tipos, tenho que me juntar a eles. Eu não fazia mais pequena ideia do que é que estava por trás deles. Ideologicamente? Aliás, nessa altura, só percebi que eles eram contra o regime e contra a guerra colonial. Faziam um discurso aguerrido e cheio de humor. Pouco depois, eles também perceberam que vieram ter comigo, fui desafiada para ser delegada de curso, candidatar-me nas eleições no meu curso, e ganhei uma lista chamada Ousar Lutar, Ousar Vencer. Ousar Lutar, Ousar Vencer. Um título muito significativo. E comecei a fazer o trabalho associativo, digamos, de representação dos estudantes, visto que fui eleita, contra uma lista do PC e contra uma lista dos que nós chamávamos dos fachos, que era encabeçada por um filho do Ministro da Justiça da altura. Ganhei. Pouco a pouco fui percebendo que havia, obviamente, uma organização clandestina por trás. E a organização clandestina a que eu me ligo chamava-se Comitês de Luta Anticolonial, os chamados CLACs, e que me levaram a fazer as famosas pichagens na parede que o MRPP era. Porque o MRPP estava muito dirigido ao combate à guerra no ultramar. Contra a ditadura e contra a guerra colonial. E a repressão era feroz, portanto, eles tinham que ter imensos cuidados
digamos, clandestinos. Portanto, não era qualquer um que entrava para o MRPP. Portanto, eu antes do 25 de Abril não sou do MRPP. Eu sabia que havia uma coisa chamada MRPP por trás, mas eu não tinha, eu era um soldado raso, não tinha nível para aceder a isso. E era, sim, militante clandestina dos chamados CLACs, Comitês de Luta Anticolonial, que faziam pinturas na parede, ainda ali, quando passa ali no Largo das Portas do Sol, mesmo com as camadas de tinta que lhe puderam ensinar, eu ainda lá vejo uma que fiz numa noite às 2 da manhã e depois pirei-me. Sozinha? Não. Sim, era uma prova de fogo, fazer aquilo sozinho, claro. Uma baixa guerra colonial. É depois do 25 de Abril que, no fundo, eu e todos nós assumimos que por trás há o MRPP. E o MRPP, portanto, aparece à luz do dia, graças ao 25 de Abril. E eu, num primeiro momento, eu estou suspensa da faculdade, houve 11 pessoas suspensas, entre eles o João Soares, o Garcia Pereira, Pedro Palhinha, Liliana André, José Morgado, estamos suspensos da faculdade. O Garcia Pereira era próximo de si na altura? Era colega, não é? Colega de escola e colega de partido. Sim, o meu ex-marido, António Monte Cardoso, já falecido também. Portanto, eu celebro o 25 de Abril, estou na rua no 25 de Abril, com ele, meu ex-marido, nessa altura éramos namorados, íamos entregar os papéis para o casamento nesse dia, fomos no dia seguinte. Foram no dia 26. E estive lá no 25 de Abril, estive no Carmo, estive na PIDE, quando a PIDE disparou sobre as pessoas. Estava lá. E estive à noite em Caxias. E depois foi à noite ver a libertação dos presos. E comecei a trabalhar com o MRPP na faculdade, já no final do ano de 74, porque fui eleita numa grande Assembleia Geral de Escola que há em 7 de novembro de 74, fui eleita para a direção de estudantes e para a direção da faculdade. Da faculdade. Era apenas ao nível estudantil. Eu sou eleita juntamente com, Durão Barroso, que se revela nesse dia, estamos a falar já depois do 25 de Abril. Revela-se nesse dia em que sentido? Sim, como um líder destacado. Que é quando ele faz aquele discurso. Exatamente. Bom, então vão os dois para a direção da faculdade. Da faculdade e da direção da associação. Da associação. Justamente com o Pedro Palhinha e com o Garcia Pereira. Ok. E aí já começava a perceber melhor o que era o MRPP? Ainda não? Sim, eu sabia que trabalhava para o MRPP, no fundo, e que vendia o MRPP e vendia o jornal Luta Popular. Mas seguia o que eles diziam? Seguia. Para mim... Era uma coisa mais voluntarista? Era uma coisa mais ideológica? Voluntarista, tinha um discurso... Era muito cética em relação ao 25 de Abril, por achar que, no fundo, aquilo era uma fabricação de um conjunto de pessoas ligadas ao Spínola e de militares reacionários que pretendiam dar a democracia, mas não era isso que estava ali. Depois havia aquelas teorias todas do MRPP perfeitamente delirantes, de revolução a todo vapor, a revolução proletária, etc. Bom, eu a certa altura afastei-me da faculdade porque justamente não concordei com desmandos que lá ocorriam por parte da força ligada ao MRPP, liderada por Durão Barroso, que era o dirigente da Federação dos Estudantes Marxistas-Leninistas. Eu só sempre fui um soldado raso. E pode-me explicar com o que é que não concordou, o que aconteceu? Não, ele, por exemplo, foi roubar materiais, máquinas de escrever, carpetes, etc. Chegou na faculdade e levou para a sede central. Foi o Arnaldo Matos que o mandou, de resto, devolver. Sim, mandou devolver. E eu era acusada de ser uma burguesa, porque eu procurava pôr a faculdade a funcionar, estava na direção, tinha que fazer os mapas de exames, os mapas de turmas e não sei o quê. E ele acusava-me de ser uma burguesa que só me ocupava de coisas... O Arnaldo Matos ou o Durão Barroso? Era o dirigente local. A certa altura eu pedi que me tirassem dali, porque não concordava. O Durão Barroso acompanha na sua vida durante anos Nessa altura, Não, durante ele tem uma subida meteórica para a direção da estrutura estudantil. E depois do próprio, ele chega a ser membro do Comitê Central do MRPP. Eu fui sempre só um soldado. A certa altura pedi para sair dali e fui trabalhar, isto estamos a falar de verão de 75, eu vou trabalhar para o Comitê Central. Eu tenho uma filha em 8 de agosto de 75 e quando volto, pouco menos de um mês depois,
eu peço para sair da faculdade e ir trabalhar para outra coisa no MRPP. E é aberto uma comissão de imprensa do Comitê Central, e eu vou integrar essa comissão de imprensa do Comitê Central, que era chefiada por um homem, que depois, mais tarde, foi também membro do PSD, já morreu, José Freire Antunes. E aguentei lá, fiz lá o 25 de novembro, na sede central, que era ali. Mas o que eram as suas funções? Era tradutora. Da imprensa, como eu sabia línguas, eu fazia a tradução da imprensa estrangeira para o Arnaldo Matos e fazia a interpretação, eu e uma outra amiga minha, que ainda hoje sou amiga dela, fazíamos a interpretação para o Arnaldo Matos quando vinham jornalistas estrangeiros, porque nessa altura vinham muitos jornalistas estrangeiros. Basicamente era esse o meu trabalho. Ainda fiz lá, portanto, o 25 de novembro de 76, em que o MRPP, graças às boas relações que já vinham atrás de Arnaldo Matos com o general Yanes e com o PS, Mário Soares, o MRPP esteve ao lado do PS contra a tentativa totalitária do golpe do PC. É mais ou menos por o Yanes era muito próximo do MRPP, não é? Era próximo do Arnaldo Matos, era próximo do Arnaldo Matos, porque o Arnaldo Matos tinha sido seu oficial em Macau, suponho. Ok. E havia tinham amigos comuns, por exemplo, o Aventino Teixeira. Portanto, o MRPP esteve com o PS no combate à tentativa de golpe totalitário do 25 de novembro. E eu filo a partir da sede central do MRPP, que era ali na Avenida Álvares Cabral, perto do Rato. Mas só um parênteses. E logo a seguir, em janeiro de 76, portanto com 21 anos, eu decidi afastar-me do MRPP. Porque? Olha, há um fator da minha vida pessoal, a minha filha, que era bebê, aquele esquema de vida enfim, intensa que nós tínhamos, eu e o pai, traz a alcofinha, leva a alcofinha, fica nos avós, ela apanhou uma pneumonia. E eu tive que vir para casa tratar dela. E isso fez-me refletir e fez-me pensar que não fazia sentido, que a democracia não ia mudar, não ia implantar-se do dia para a noite. A democracia é um processo, tem que ser cultivado, tem que ser regado. E, portanto, o discurso do MRPP, muito descrente da democracia, do processo democrático, não fazia sentido. Eu tinha estado com as forças democráticas contra uma tentativa totalitária, portanto, e não fazia sentido continuar com esse discurso de desconfiança em relação ao regime democrático. O que fazia sentido era apostar no regime democrático, era todos contribuímos para fortalecer o regime democrático. E, portanto, eu decidi, por minha cabeça, aos 21 anos, em janeiro de 76, sair do MRPP. Mas de alguma maneira percebe que tem características totalitárias? Exatamente. Havia vários aspectos também da própria estrutura que me levavam a pensar isso, e é isso que me faz sair, arrostando desde logo, não sabia se o meu marido queria sair ou não. Ele não quis, ainda lá ficou, mas também me disse na altura que se o encostassem à parede, que ele, naturalmente, que ele escolheria ficar comigo. E ele era... O que é que era encostá-lo à parede? Era que eles escolher entre mim ou eles. E ele escolheria ficar comigo. Ele era importante porque ele era um dos advogados, ele e o Garcia Pereira eram um dos advogados que defendiam os presos. O MRPP, volta e meia, tinha tido preso, não é? Já no tempo do... Então vi a sua passagem pelo MRPP como assim um bocado um desvaneio de juventude mais do que uma coisa ideológica mesmo, não é? Não, uma coisa mais voluntarista. Foi uma escola de militância política importante que me marcou e eu não a renego. E as pessoas que estavam ali comigo, eram pessoas que deram um litro, que sacrificaram, que arriscaram as suas vidas. Pois, mas isso, mas aí há pessoas a arriscar a vida no Daesh também, não? Mas nós arriscámos a vida e era pela democracia. Foi por isso que eu e a maior parte das outras pessoas arriscámos as nossas vidas. Será que era pela democracia, não é? Era por um tipo de democracia? Não, desculpe, era por democracia, era por liberdade, era contra a guerra colonial, era contra a opressão colonial fascista. Claro. Agora, a partir de certa altura, que já estamos em regime democrático, continuar a dizer mal do regime democrático e não fazer a sua parte para, de facto, consolidar o regime democrático, aí é que eu discordei e foi isso que me fez sair. Claro. E depois,
enfim, outro dia fizeram muitas perguntas, Miguel Sousa Tavares, sobre o MRPP. Bom, mas eu saí do MRPP com 21 anos e, como digo, e como lhe disse, não renego o que lá fiz. Naturalmente que há coisas que não voltaria a fazer, mas há outras, acho que foi uma grande escola de militância política. O que é que não voltaria a fazer? Houve muitos aspectos até de sacrifício pessoal que eu não voltaria a fazer. Que não tem justificação numa sociedade democrática, não tem justificação. Mas o que é que eles, olha, por exemplo, o que é que eles pediam? Eu só pude, eu e o meu marido tínhamos dedicação total, não ganhávamos salário nenhum, dedicação total, não ganhávamos dinheiro, vivíamos às sopas dos nossos pais que com dificuldade nos iam ajudando. Não era possível continuar assim e não era exigível funcionar-se assim, mas tal era a dedicação que nós tínhamos. Depois saí e depois acho que passei mais de 45 anos a trabalhar por democracia e direitos humanos. Claro. Digamos que o que havia ali de sistema também totalitário opressivo vacinou-me. E é por isso que eu durante muitos anos não tenho partido. Claro. E quando decido voltar a ter partido, esse partido é o PS, porque é o Partido da Liberdade, sem dúvida. Já vamos lá. Vamos acabar com o MRPP e vamos passar para como é que conheceu o general Yanes, como é que vai parar à presidência da República. Bom, eu conheci o general Yanes dos jornais, designadamente do papel absolutamente essencial que ele desempenha no 25 de novembro. Mas conheceu pessoalmente? Não conheci pessoalmente. Conheço-o pessoalmente, mas de relance, já em 1980, quando é a segunda reeleição dele, eu estou também aliás, o MRPP também foi um dos partidos que apoiou a eleição do General Romão. Apoiou as duas vezes. Em 76, sim. Mas em 1980 eu já estou no MNE, eu entrei para o MNE em junho de 80. Só um parênteses aqui, porquê é que escolheu a carreira diplomática? Como uma pessoa tão voluntarista e que de alguma maneira sempre quis mudar o mundo, achou que era ali, ou foi se calhar porque era... Eu depois de sair do MRPP, eu interrompi a faculdade naquele tempo de militância intensa no MRPP, naquele ano. Voltei à faculdade em 77, suponho, ou 76, e portanto só vim a acabar a faculdade em 79. E entretanto fiz Direito Internacional Público, gostei muito, e eu tinha percebido ao longo do curso de Direito que havia muitas coisas de Direito que para mim eram muito áridas e desinteressantes, e em contrapartida eu gostava muito de tudo o que implicava conhecimento do Direito Internacional e que me mobilizava o meu conhecimento das línguas, porque eu gosto de língua. E já falava umas quantas línguas nessa altura, o francês, o inglês, o italiano também falava bem nessa altura. E portanto, houve um professor que depois de eu fazer o exame de Direito Internacional Público, me disse: porquê que não pensa na carreira diplomática? Coisa que eu nunca tinha pensado. E a minha ideia era ser advogada. E não pensei, de facto, mais. Entretanto, fui dar aulas como monitora do Ricardo Sá Fernandes, que por sua vez era assistente do professor Paulo Pita Cunha, de Direito Internacional Económico. Paulo Pita Cunha. Sim. Com as voltas que a vida dá. Hoje meu companheiro. Exatamente. Pai do meu genro. E já eu ainda fui fazer estágio de advocacia com um especialista em Direito Internacional Marítimo, que era o Dr. Manuel Ribeiro, que arranjei por anúncio no jornal, este patrono, que era um encanto de pessoa. E, portanto, estava aí a pensar que ia para o direito, para a advocacia, mas para a advocacia que tivesse um ângulo internacional. Nessa altura, as línguas não estavam nada presentes no curso de Direito. E é nessa altura que encontro um amigo, o João Ramos Pinto, na Baixa, que me diz que está a preparar o concurso para o MNE e que diz: porque é que tu não vais? Tu é que eras boa, tu gostas de língua e tal. E outro amigo, José Freitas Ferraz, tinha entrado no ano anterior e também me começa a dizer: vai. E eu fui, mais ou menos desportivamente, mas com a ajuda destes dois meus amigos, preparei-me minimamente. E como dava aulas de Internacional Económico, tinha sido muito boa aluna em Direito Internacional Público, sabia que pelo menos havia uma parte da matéria que eu cobria muito bem.
E, portanto, olha, tive sorte, fiquei em primeiro lugar. Ficou em primeiro lugar. No concurso do MNE. E, portanto, já estava no MNE quando o Ricardo Sá Fernandes me desafia a integrar a célula dos juristas da CNARP, que era a Comissão de Recandidatura do IANS. E eu ao Ricardo não era capaz de dizer que não, a nada, ainda hoje. E, portanto, disse-lhe, claro, vou. E foi uma experiência também muito interessante. E foi aí que eu vi de longe o general Ramalhianos. Nem nunca cheguei à fala com ele. Mas, obviamente, que foi muito interessante trabalhar com as pessoas dessa célula jurídica, digamos, da CNARP. Voltei ao MNE, aliás, já estava no MNE, tinha acabado de entrar no MNE em junho. E à espera 2 de ser anos. colocada? Não, já estava num departamento que tratava da adesão de Portugal à então CEE. E já estou lá há 2 anos, sim, em vias de ir eventualmente para um posto no estrangeiro, quando me sou contactada por outro amigo, o Zé Filipe Moraes Cabral. Conheço muito bem. Certamente aconselho do Zé Freitas Ferraz, que vem ter comigo a desafiar-me para ir para Belém, para eu ir substituir, porque ele ia sair para o Canadá. Quem estava lá era o Zé Filipe. O Zé Filipe estava lá, não sabia. Que engraçado. E, portanto, eu aceitei. O Zé Filipe já esteve com o Ian, depois teve Exatamente. com Eu fui substituir o Zé Filipe Claro. em Belém. E, portanto, estamos a falar em finais de 82. 82. Exato. E depois, portanto, estou até ao fim do segundo mandato do jornal Ians, portanto, até 9 de março de 86. Quais é que foram os grandes desafios desse período? Bom, eu gostei muito, foi um privilégio trabalhar com o jornal Ians e a doutora Manuel Ians, fiquei amiga deles até hoje. Foi um privilégio para uma jovem diplomata poder ver o conjunto da administração pública a partir da assessoria diplomática em Belém. Foi um privilégio poder ver o próprio conjunto do MNE, visto que eu tinha, uma das minhas funções era fazer a triagem da telegrafia, que vinha diariamente, e portanto eu selecionava o que é que o jornal tinha que ler, dos telegramas mandados pelas embaixadas. Sim, eu selecionava isso. Selecionava, por exemplo, também os telegramas que iam para a engenheira Maria Lourdes Pintacilgo, quando ela tinha... Não era... Já era consultora do jornal Ians, já tinha sido primeira-ministra, suponho, e era consultora do jornal Ians para as questões de Timor, justamente. E depois o jornal engraçou comigo e quis-me como sua intérprete nas visitas. Portanto, eu participava na organização das visitas, dos presidentes e chefes de Estado e de governo cá, e as visitas dele lá, mas também participava nas conversas, visto que eu é que fazia a interpretação das conversas. E, de facto, foi uma experiência fantástica. Então, os historiadores têm que falar consigo. Acho que sim. Algumas, absolutamente. Há uma conversa, por exemplo, com o presidente Mitterrand, em que só estivemos os três. O jornal Ians, o presidente Mitterrand e eu próprio. E eu fazia a interpretação da conversa e foi uma conversa bastante complicada. Porque tinha havido uma gafe diplomática do lado francês e o jornal estava com mais cara de pau do que nunca. E aquela conversa era importante, porque era mesmo nas vésperas da assinatura do Tratado de Adesão, com a presidência francesa a concluir, digamos, o processo da nossa adesão, e eu estava ali a tentar suavizar e dizer que, usar umas palavrinhas mais soft. E o jornal, que obviamente falava perfeitamente francês, percebia e corrigia para eu usar os termos mais duros. E eu estava com pena do Mitterrand, devo dizer. Isto foi aqui em Lisboa? Foi aqui em Lisboa, claro, tudo bem. Tenho uma fotografia, de resto, à saída dessa conversa em que acaba com o presidente Mitterrand a dizer ao jornal, ao presidente Ians, mas quando é que vem a Versalhes? Tem Versalhes à sua disposição? Venha a Paris, tem Versalhes à sua disposição. E o jornal, bem, não tenho planos tão cedo. Vou voltar para Alcaíns. Não, devo dizer que foi sempre uma honra, um privilégio, um gosto estar ao lado do jornal Ians como diplomata, porque ele levava a sério, tem um sentido de missão extraordinário, preparava-se como ninguém, lia tudo o que o Ministério mandava de pastas, ele
estava sempre extraordinariamente preparado para o interlocutor com quem ia estar e, portanto, era sempre uma satisfação para mim estar ao lado dele, foi sempre um orgulho grande. Esclareça-me uma coisa. Como não aconteceu com outros personagens. Que não lhe aconteceu assim com outros personagens? Houve momentos na minha vida diplomática em que estive ao lado de responsáveis políticos, ministros, etc., que eu só queria um buraquinho para me enfiar. Com os jornalianos isso nunca aconteceu. Diga-me uma coisa, que é, na altura em que vai para Belém, o poder da política diplomática já tinha saído do general Yanes e já tinha passado para o primeiro-ministro, ou ainda estava, ou foi na transição? Foi num período de grande tensão, e eu direi mesmo fricção, entre o Mário Soares entre o Dr. Mário Soares e o general Yanes. Ao ponto de... Isto é aqui, 83, 82... 83, 84, 85. Ainda há dias descobri escrito pelo Joaquim Letria, que era o assessor de imprensa. Sim. Estávamos à espera, tinha havido uma reunião entre o Dr. Mário Soares, primeiro-ministro, e o presidente Yanes, e nós estávamos na sala ao lado dos ajudantes de campo à espera, e o Joaquim Letria em particular, porque tinha que fazer declarações à imprensa sobre o que é que tinha acontecido ou não tinha acontecido, e era uma reunião que se prolongava muito, tinha sido muito tensa. Então, a certa altura, com o nervoso de todos nós, o Joaquim escreveu à mão um falso comunicado de imprensa que acabava com qualquer coisa do género. Belém implodiu. É brincar, claro, mas eu descobri-o, por acaso, fiz cópia e fiquei e há dias descobri essa cópia. Mas conte lá como é que foi essa relação tensa. Era um período tenso, era um período complicado, havia muita gente... O general Yanes, de alguma maneira, não queria perder aquele... Não é tanto assim. Eu acho que havia muita entregalhada. Havia muita gente a fazer entregalhada entre eles. E havia caráter, as características de um e do outro eram muito diferentes. Claro. Havia atenção também por causa do próprio Conselho da Revolução, não é? É mais ou menos nessa altura que o Conselho da Revolução é extinto e passa a constituir-se a Comissão Constitucional. O general Yanes queria ou não, queria a extinção do Conselho da Revolução? Queria, claro. E então, onde teve um papel-chave nisso. Exatamente, então onde é que há tensão aí em relação? Eu acho que são mais tensões, são as tensões que depois desembocam naquela tentativa de criação de um outro partido político, o PRD. Mas isso já lá vamos, porque isso é um bocadinho mais... Eu não estive muito envolvida nisso, fui acompanhando, mas não sou das pessoas mais habilitadas para falar nisso. De qualquer maneira, eu penso que havia... aqueles eram tempos muito complicados. Foi na altura em que havia salários, havia salários em atraso, havia manifestações por todo lado, o governo teve uma tarefa terrível, que foi o primeiro resgate do FMI, portanto havia muita tensão e havia muita entregalhada, havia pessoas ao lado do Dr. Mário Soares e se calhar também ao lado dos jornalianos que faziam entregalhada. E portanto isso não facilitava as coisas, a comunicação entre eles. Felizmente que havia, por exemplo, depois pessoas de grande serenidade, o Yanes é um homem de grande frieza e de grande serenidade, havia pessoas como Mel Antunes, que tinham um papel também muito importante no aconselhamento de Yanes. Como conselheiro do Yanes? Sim. Ele tornou-se membro do Conselho de Estado, quando ele foi criado, e estava ali, perto do Yanes, todos os dias. Era muito importante, foi um grande amigo também. E portanto, essa tensão existiu, era sentida por todos nós, talvez não tanto na área da política externa, tirando esse pequeno desaguisado que já lhe disse com o Mitterrand, em que o Mitterrand vem cá para falar com o Primeiro-Ministro e não diz nada e só à última hora é que diz ao Presidente Yanes. Mas a tensão não era tanto sentida na minha área da assessoria diplomática, embora também fosse sentida. Ok. Quais foram os seus desafios em termos diplomáticos na presidência do... Você não vai querer saber. Não, eu quero saber. Todo tipo. Desde
Desde um dia os jornalianos me chamaram ao fim da tarde, tínhamos credenciais de embaixadores, tínhamos tido credenciais de embaixadores de manhã, e eu tinha à última hora, porque o Ministério só tinha mandado as pastas tipo às 7 da tarde, e eu às 8 da noite entreguei-lhe as pastas para ele ir ler, para o dia seguinte às 9 da manhã tinha as credenciais. E ele lia, e depois das credenciais chama-me e disse-me: Ana Gomes, doutora Ana, diga lá ao seu Ministério que as tribos do norte da África não são balduínos, são beduínos. Porque eu tinha lido aquilo e de facto tinha havido uma gralha. Claro, e tinha... claro. Ou então, olha, na véspera durante a visita da Rainha Isabel, em 85, Isabel da Inglaterra, estava previsto fazer-se uma inauguração, um grande concerto de música portuguesa no Dona Maria, e era a inauguração do Dona Maria depois do Dona Maria ter estado fechado por causa do incêndio. E à noite, e estava tudo programado, era um concerto com Carlos Paredes e outros artistas portugueses. E já à noite, tipo às 10 da noite, telefona-me um amigo, colega meu do Ministério, que estava no protocolo nessa altura, o João Pedro Garcia, a dizer-me: Ana, não vai acreditar, houve uma inundação no Dona Maria, está encharcado, já chamámos os bombeiros, amanhã não vai poder haver concerto, porque isto está... Por amor de Deus, tem que haver concerto, não sei o que é que vamos fazer. Chamaram os bombeiros tiraram a água da plateia, mas aquilo estava encharcado, as alcatifas estavam encharcadas, e o meu colega foi-me telefonando, e durante a noite houve um batalhão de diplomatas, os diplomatas também servem para isso, que andaram de rabo para o ar, com secadores do cabelo, a secar os tapetes das alcatifas do Dona Maria, e o concerto fez. Ou então, sei lá, olha, outro desafio, nessa visita também disseram-nos que a rainha não podia ver bidés. A rainha Isabel não pode ver bidés. Não há bidés em Inglaterra, uma invenção dos franceses. E a rainha não podia ver bidés. Portanto, tirássemos os bidés de todas as casas de banho que estivessem previstas. Onde é que ela dormia? Dormiu em Queluz, e depois no Porto, suponho que... Não, foi Civais ao Porto, acho que não dormiu lá. Foi em Queluz sempre que ela dormiu. E então, o que é que vamos fazer com o protocolo? Vamos estudar isto, o que é que se vai fazer? E alguém tem ideia? É muito simples. Porque lembro-me que, em particular, ela foi almoçar à casa do Infante no Porto, e na casa de banho que estava na casa do Infante tinha um bidé ao lado da sanita e não se podia tirar aquilo. O que é que se vai fazer? Faz-se um ramalhete de flores e esconde-se o bidé. Portanto, há assim uns desafios práticos, mas é imensos. Mas em termos diplomáticos mesmo, vocês, porque no fundo estávamos a seguir ao 25 de Abril, nós queríamos apresentar um Portugal diferente à Europa e ao mundo. Fizeram alguma coisa em particular? Sim. Era isso que foi fundamental a ação da presidência e do governo no mudar e no afirmar um Portugal democrático, novo. Por exemplo, não vou nunca esquecer-me da importância da visita de Samora Machel a Portugal em 83, em que eu acompanhei os jornalianos. É a primeira vez que ele vem cá depois da Revolução. E era um grande desafio, até em termos de segurança, porque havia muita gente traumatizada, retornados, que se temia que pudessem ter qualquer atuação agressiva, e aí a personalidade do Presidente Samora Machel afastou toda a animosidade, foi extraordinária. Mas o Yanes fez questão de estar com ele em todo lado e de falar com as pessoas. Logo em Queluz, havia uma multidão, se calhar uma parte não era propriamente muito apoiante, e ele foi direito às pessoas e isso desarmou completamente. Foi uma visita memorável. E em que o Yanes, obviamente, se empenhou imenso pela normalização das relações com os países que tinham sido nossas colónias, numa nova relação de respeito. Também com a relação com os Estados Unidos. Eu fiz a visita do Presidente Reagan cá, e fiz a visita do Yanes no tempo a Washington. E, portanto, foi muito importante também essa afirmação de Portugal junto dos Estados Unidos, de valorização das comunidades portuguesas lá, porque nessa altura a comunidade portuguesa era invisível, e hoje, se temos tantos americanos de origem portuguesa no Congresso,
Começou nessa altura, com o Ianes a incentivar as pessoas a que se chegassem à frente, que se organizassem. Absolutamente. E no plano europeu estávamos a negociar a adesão à União Europeia e era muito importante tudo o que fosse feito para mostrar que nós éramos um país de normalidade democrática e é nesse contexto que se insere o retorno dos militares à caserna. Isso não podia ter acontecido sem o jornal de Ianes, ele próprio militar democraticamente eleito, a ter esse papel de liderança, muito apoiado por muitos outros militares, mas em particular Mel Antunes. E da afirmação, e a transferência, também acompanhei o jornal de Ianes na visita à China, quando se negocia a declaração sobre a transferência da soberania de Macau para a China. A visita foi em 85, em 84 tinha sido assinada a declaração conjunta sino-britânica e era impensável que nós, portugueses, não tivéssemos que também negociar e rapidamente prever um processo de devolução à China da soberania. E a ANA é que fazia... Da soberania, que eles nunca tinham perdido, mas da administração. Claro, mas a ANA é que funcionava como interface entre Belém e o Mené, que era do governo, não é? Eu era uma das pessoas. Eu tive a assessoria diplomática, era pequena. Como lhe digo, eu fui substituir o Zé Filipe e tinha comigo o António Almeida Ribeiro, que hoje é embaixador em Roma, suponho. Depois o António saiu e veio o Luís Filipe Castro Mendes. E eu trabalhei com o Luís Filipe Castro Mendes, com o Manel Lobo Antunes, que hoje é embaixador em Londres, veio jovem diplomata a trabalhar connosco. Portanto, éramos 2, 3 pessoas, portanto, eu era uma delas. Mas eu fazia a interpretação das conversas para o Presidente, em inglês e em francês, e portanto, digamos que tinha também esse outro lado, digamos, mais de insider, por estar dentro das conversas, não é? Normalmente estaria sempre um de nós em qualquer conversa com qualquer interlocutor estrangeiro, mas eu fazia a interpretação e, portanto, duas coisas só houve algumas conversas em que fui eu que estive só e houve momentos complicados porque havia aspectos, enfim, de responsabilidade, em que havia nuances do que se dizia, etc. Duas coisas só mais em relação ao general Ianes. Uma é como é que viu quando ele começa a tomar posições em relação ao PRD e porquê é que não foi para o PRD? Eu compreendi, na altura, a ideia da criação do PRD, porque, no fundo, a ideia da criação do PRD servia um bom propósito. Havia uma certa noção de que o PS estava a desviar dos seus valores. Tinha havido vários tipos de entendimentos, não é? E, portanto, havia a percepção... Por ter havido o Bloco Central, com Mota Pinto? Sim. Sim. E, portanto, eu penso que a ideia original era boa, mas as pessoas que foi feito não eram necessariamente boas. Havia ali, se calhar, muita gente à procura de protagonismo e, portanto, aquilo não teve muitas pernas para andar, como se viu, não é? Claro. Eu não aderi à ideia, não fui contra, mas também não aderi de todo. Não, como lhe digo, ainda estava bastante vacinada da experiência partidária e não tinha nenhuma apetência por me integrar numa estrutura partidária nessa fase. Quem trabalhou de mais perto com o general Ianes também nisso foi o meu marido, António Franco, e que eu conheci lá em Belém, e nessa altura ele trabalhava de perto com o jornal e com o Mel Antunes e acompanhou mais de perto esse processo do PRD, embora também fosse em parte cético. Eu era militante do PS nessa altura e era bastante cético. E porquê é que acha que o general Ianes se meteu naquela aventura que acabou por correr tão mal? Eu acho que ele foi metido de alguma maneira. Porque ele dá o amém, a certa altura, claramente. Eu acho que ele foi de alguma maneira metido. Eu acho que ele eu pensava que de facto havia um afastamento do PS em relação a princípios e valores que eram importantes, que fossem afirmados no contexto histórico da construção da democracia. E penso que ele pensou que o PRD podia ser isso, mas
também penso que a partir de certa altura ele próprio não tinha perfil para ser um líder partidário, e as pessoas em quem repousou, em quem confiou, também não tinham experiência e se calhar vocação para isso. E, portanto, é isso que explica que aquilo rapidamente estilou. E depois há a própria força do PS, e sob uma liderança como a de Mário Soares, que, em última análise, nem é tanto de mérito do PRD, é mérito do PS e do Dr. Mário Soares. Timor, a sua história com Timor começa ainda que de resto depois passa a presidente, não é? Exatamente. Já agora um pormenor só, que é, o general Yanes, eu acho que ainda convive e dá posse a Cavaco Silva durante 5 ou 6 meses, não é? Sim. Ele nessa altura já via bem, porque dava-se muito bem com o Cavaco. Dava-se muito bem, não é? E depois deu-se sempre. Porque havia muito... Porque na maneira de ser, pessoal até, havia muitos pontos de contacto. Eu devo dizer que eu gosto muito dos jornalianos, e nunca gostei muito do presidente Cavaco, mas reconheço que eles tinham, em alguns aspectos, características pessoais que eram muito coincidentes e que explicam a boa relação que eles tiveram. Só uma curiosidade, que é, onde é que acha que, gosta de um, não gosta do outro, onde é que acha que o presidente Cavaco é diferente do general Yanes e faz com que a Ana deixe de gostar de Cavaco Silva? Eu acho que... Para mim, Cavaco sempre foi muito egocentrista, digamos. Ainda hoje, ele faz interpretações, eu aconteci. Sim. E aqui, se calhar, a ideologia não é relevante. Eu sou socialista, eu revejo numa ideologia, digamos, democrática, que tenha a justiça social como elemento central. E nessa altura eu tive logo a percepção que Cavaco tinha uma perspectiva mais economicista, e que não correspondia, digamos, ao meu sentido de justiça social, embora, sem dúvida, que o PSD nessa altura era 1000 vezes mais social-democrata do que é hoje. Não há comparação. Porque, no fundo, as teses neoliberais já começavam a despontar, digamos, no discurso de Cavaco. Sendo que, apesar de tudo, havia mais preocupações sociais ainda do que há hoje Mas não acha que Cavaco Silva, de alguma maneira, também foi importante nas privatizações que fez, na alguma modernização do país? Também as pessoas não se fazem tudo mal. Não, claro que não. Eu não estou a dizer que foi tudo mal. Claro. Eu acho que houve uma época excepcional, que foi a dos fundos europeus, à conta de termos entrado na União Europeia, na CEE, e graças à visão do Dr. Mário Soares e à persistência do Dr. Mário Soares. Foi uma televisão... Sim. Repara, Cavaco Silva governou no tempo das vacas gordas, com esse dinheiro todo. E com muito desmando. Se calhar era quase impossível não haver esse desmando, porque o país também tinha instituições fracas, e ainda hoje tem. E estava deslumbrado também. No controle, mas houve muito desmando, houve também muito investimento, sem dúvida. E houve, sim, há um processo, digamos, de privatização que se calhar era necessário, porque também não era bom o Estado estar gordo, exatamente, em todo lado. Mas também houve digamos, um começar de desnatar o Estado de que eu não gostei, e que leva, e que é, se calhar, exacerbado depois já no tempo de Durão Barroso, quando, por exemplo, se começam, por exemplo, na política externa, a aceitar patrocínios de empresas para tarefas de representação do Estado, que deviam ser sempre suportadas pelo Estado, para garantir, de resto, a isenção do próprio Estado, não é? É a partir de Durão Barroso que tudo isso... É uma coisa engraçada que estava a pensar, enquanto está a coisa, que... Por exemplo, a privatização, a canibalização do Serviço Nacional de Saúde pelos privados, começa com Durão Barroso. Realmente. Mas não com Cavaco. Não, é com Durão Barroso. Porque o que eu acho é que o PSD tem 2 dirigentes que são marcantes, que é o Passos Coelho e o Cavaco,
e que são duas pessoas nada burguesas. Mas Cavaco... E que o PS tem muito mais líderes burgueses. Não, nada burguês. O Cavaco não é burguês. Eu não acho que seja muito. São pessoas que vêm super... Não, desculpe lá. É pequeno burguês, mas é burguês. Não acho que o Mário Soares é muito mais burguês, não é? Mas sabe que este não tem... Claro. Eu também acho que essa classificação não diz nada, percebe? Claro. Aí, se calhar, a ideologia conta. Eu acho que a ideologia conta, mas essas coisas também contam. E eu reconheço que o professor Cavaco era muito mais... Claro. Genuinamente social-democrata, claro. Digamos, tinha mais preocupações sociais do que depois do que a deriva neoliberal que começa com o Pedrão Barroso e que tem o expoente máximo em Passos Coelho. Eu não queria de maneira nenhuma fazer desta entrevista um amém ao professor Cavaco. Não, eu não tenho, eu pessoalmente não tenho... Não tenho admiração digamos, eu não apreciei o período Cavaco Silva, mas não tenho propriamente, não é uma apreciação pessoal em relação ao professor Cavaco Silva, que eu acho que foi sério no seu desempenho. Agora, acho que houve coisas menos sérias que ocorreram. O BPN... A malta que estava à volta era complicado. A malta que estava à volta é sempre o problema. O BPN, como é que se chamava o outro do Oliveira Costa? BPN. Isso floresceu nos tempos do professor Cavaco. Sim. E muito mais coisas. E muito mais outras coisas. Mas pronto, vamos... E não quer dizer que ele tenha querido, mas... Pois, mas as pessoas são responsáveis pelo que se passa também à volta delas, não é? Infelizmente ou felizmente. Vamos muito rapidamente a Timor, porque eu depois ainda quero falar da Comunidade Europeia, que talvez seja das partes mais importantes e que aí podemos falar um bocadinho mais das suas posições ideológicas, não é? Acha que valeu a pena a independência de Timor? Qual foi o papel que teve? Não tenho dúvida que acha, mas queria que dissesse isso. Qual foi o papel que teve? Com certeza que foi o papel mais desafiante diplomaticamente da sua carreira. Foi, sem dúvida. Acho que valeu a pena a independência de Timor, acho que era uma causa justa e as causas justas valem sempre a pena. E mesmo quando elas parecem perdidas, não estão perdidas, são justas. E acho que foi isso que nós demonstramos. Nós nunca teríamos feito nada sem a resistência heroica do povo timorense. Nós só fomos advogados, digamos, deles. Mas não há dúvida... Quando o bispo, o X Mendes Belo, veio a Portugal naquela viagem, não sei se secreta, clandestina, sim. Porque eles achavam que ele estava do lado dos indonésios e ele veio cá e veio falar com o Soares. Exatamente. E a filha disse, não é nada disso. Sim, eu contei isso recentemente. Me contou isso recentemente. Contei ao João Pedro Henriques, que fez um livro, uma conversa comigo, porque pouca gente sabe disso. Sim, foi já em novembro de 85, era o Dr. Mário Soares candidato, era primeiro-ministro e era candidato à presidência da República, e o Monsenhor Belo veio a Lisboa clandestinamente e tivemos uma indicação da Nunciatura, portanto da Embaixada do Vaticano, que eles fariam lá um almoço com ele e queriam que fosse um representante do Presidente da República. E foi a Ana? Não, foi o Dr. Caldeira Guimarães, que era o chefe da Casa Civil nessa altura do Presidente Ramalhianos. E eu lembro-me dele chegar do almoço e vir ao meu gabinete excitadíssimo e dizer: não, venha cá, filha, você não vai acreditar. O Dr. Soares, se visse a cara dele, ele estava banzado com o... Porque o Dr. Soares até aí achava que aquilo era para entregar aos indonésios, não? Pois todo o governo e toda a gente achava. E com a exceção dos jornalianos, que tinha sempre Presidente da República... Porque tinha andado por lá, ou não? E tinha a responsabilidade como Presidente da República Constitucional por Timor, defender Timor. E falava sempre em Timor. O governo estava nessa altura a negociar um projeto de utilização das eleições indonésias de 87 para se fazer uma espécie de referendo em Timor que seria sancionado por nós e pelas Nações Unidas e que declararia o território integrado na Indonésia. Basicamente era para aí que as coisas estavam encaminhadas. Essa conversa do Dr. Mário Soares com o Monsenhor Ximenes Belo e com o Dr. Caldeira Guimarães e o Núncio foi muito importante porque o Monsenhor Belo nessa altura até tinha a imagem de ser um homem da Igreja posto lá pelos indonésios, portanto, com o ok dos indonésios,
E se calhar até o foi, não? Sim, e o Monsenhor Belo veio dizer, não, a fretilínea é o povo em armas. A fretilínea é o povo que representa o povo não quer o jugo indonésio. E um homem como o Dr. Mário Soares, é aí que, de facto, a genuinidade e a inteligência emocional de um homem, de um líder da fibra de Mário Soares faz toda a diferença, diz para si próprio, então aquilo que tivemos a fazer não faz sentido. Então nós temos que lutar por este povo, temos que estar do lado certo. Não é verdade, digamos, a percepção que havia. E mudou. E o facto, depois, passados uns meses, entretanto foi eleito, assume ele as responsabilidades que o jornal Ianes tinha como Presidente da República, e ele, sem dúvida nenhuma, não teve hesitações em pôr em causa aquilo tudo que, no fundo, o seu governo tinha feito. Claro. É ele que convoca o Conselho de Estado em julho de 86, em julho de 86, 29 de julho de 86, e é ele que põe ao Conselho de Estado, bom, estávamos a negociar isto, mas agora, entretanto soubemos isto, o Monsenhor Belo vai-nos dizer isto. O mínimo dos mínimos é dizer aos nossos negociadores em Nova Iorque que têm que pôr uma pergunta específica ao povo timorense se querem estar ou não integrados na Indonésia. É claro que quando isto, e foi isso que saiu da reunião do Conselho de Estado, portanto, dirigido pelo Dr. Mário Soares, quando os nossos negociadores vão a Nova Iorque dizer isto, os indonésios batem-nos com a porta na cara, sim, claro, é evidente. Mas o Dr. Mário Soares fez o que tinha que ser feito, e que só um homem de grande fibra e de grande integridade e de grande sentido político é que tinha a coragem de fazer. No fundo, pôr em causa tudo o que o seu governo tinha estado a fazer para fazer o que era justo e decente. E isso muda o curso da história. Os indonésios desaparecem das negociações sob a égide do secretário-geral. Entretanto, em Genebra, eu já estou em Genebra, o meu querido embaixador Costa Lobo faz um discurso na Comissão de Direitos Humanos a dizer que Portugal não aceita que as próximas eleições indonésias tenham algum significado no sentido de sancionar a integração de Timor na Indonésia, em linha com o que tinha resultado do Conselho de Estado, e isso muda o curso da história também. Logo a seguir, os indonésios ficam chocados. Aquilo é público, no fundo é tornado público que Portugal não vai usar as eleições indonésias. Durante uns tempos, e passados um mês, estão a bater à porta do secretário-geral da ONU a dizer que queremos voltar a conversar com Portugal. E é a partir daí que se começa a negociar a possibilidade de uma missão parlamentar portuguesa a Timor-Leste, já noutro contexto, etc. Portanto, isso foi muito importante e é também aí que se muda, de facto, o curso da história diplomática, política portuguesa. Depois há um outro grande ponto fundamental de viragem, quer dizer, porque aqueles de nós que no Ministério trabalhávamos Timor, percebiam que tinha havido ali uma viragem decisiva feita pelo Dr. Mário Soares, Presidente da República. Mas muitos não percebiam. E há um momento, e ao nível do país, não se percebia. Timor não tinha visibilidade nenhuma. Timor era quase que uma causa que era agitada à volta e meia pela extrema-direita, o Nuno Rocha e não sei o quê, para pôr em causa a descolonização. Claro. Há uma viragem... Nuno Rocha era o diretor do Tempo. Do Tempo, era. Que, entretanto, tinha sido comprado pelos indonésios para fazer aqui na última fase. Entretanto, há o massacre de Santa Cruz, em 91. E aí é o murro no estômago de todos os portugueses. E aí é a viragem total. Aí Portugal começa a estar mais do que nunca mobilizado. E, portanto, aí os governos já querem ser vistos a serem mais papistas que o Papa, relativamente à Indonésia. E é a partir daí que, enfim, tudo muda também. E quando eu chego... O Durão Barroso é importante, no princípio. O Durão Barroso foi há duas coisas importantes. Estrangeiro. Há Bicesse e há Timor, diz que são as duas coisas. Agora, mas queria a sua opinião. Isto é o que está em alguns sítios. Em Timor ele não fez grande diferença. Ele foi correto, foi bom, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, ele foi correto, seguiu a linha que o Ministério tinha, que era, nessa altura, feita pelo meu querido amigo, embaixador Rui Coutinho Santos. Eu trabalhava na equipa, ele ouvia-nos, ele foi correto, teve um grande enfrentamento com Ali Alatas. Durão Barroso. Sim, numa reunião em Genebra, em que eu estive. Mais tarde, já eu estava na Indonésia embaixadora, ele veio como líder da oposição
a Jakarta e a Timor e pediu-me para eu organizar um jantar com o Alatas para fazerem as pazes. E fizeram, na minha casa, à minha mesa. Fizeram as pazes desse grande choque que tinham tido aí por 2000 quando é que seria isto? Não era 2000, era antes. Eu era Ministro dos Negócios Estrangeiros aí por 95, 96. Sim. Tinham tido um grande choque. Portanto, não fez grande diferença Durão Barroso, mas também não teve oportunidade para fazer grande diferença. Foi correto. O processo estava a andar, não é? Pois. E não, o processo nessa altura estava a andar para lado nenhum, parecia tudo bloqueado. Okay. Mas nós sabíamos, nós os que trabalhávamos mais com Timor, que um dia o futuro de Timor ia estar dependente da ruptura na Indonésia com o regime de Suharto. E isso foi o que aconteceu justamente em 98, quando cai Suharto, por causa da crise das moedas asiáticas. A Ana vai para lá em 99, não é? Exatamente. Eu estou em Nova Iorque em 98, quando cai Suharto. E estávamos, sim, continuávamos a ter as tais conversas de surdos com a Indonésia no quadro dos auspícios do secretário-geral. Entretanto, tinha havido o chamado diálogo intratimorense, com timorenses pró-independência e pró-diáspora, que também teve uma importância no processo, e cai Suharto. E nós percebemos logo, e nessa altura é Primeiro-Ministro António Guterres, é Ministro dos Negócios Estrangeiros Jaime Gama, é Presidente da República Jorge Sampaio. Nós percebemos logo que aquilo era a grande janela de oportunidade para uma solução para Timor. E aproveitámos-la. E aí há uma conjugação magistral de Presidente da República, Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros na condução daquele processo. Portanto, eu só sou uma peça da engrenagem. Decide-se explorar a ideia de autonomia, mas haver uma consulta sobre a autonomia. Aliás, nessa altura nem se falava da consulta, era só a autonomia, e é nesse contexto que, portanto, que o Ministro Jaime Gama me nomeia para a Indonésia. Íamos abrir a nossa primeira secção de interesses na Indonésia, que as relações tinham sido quebradas em 75, com a invasão, e era já no contexto, digamos, do pré-Indonésia, do processo revolucionário em curso na Indonésia, que abriu, de facto, janelas de oportunidade imperdíveis, mas que tinham que ser aproveitadas na altura, ou nunca. Claro. E foram. E aí, mestria da condução política de António Guterres e Jaime Gama, desse processo do ponto de vista da diplomacia portuguesa. A Ana é muito humilde. Não, eu sou uma peça de engrenagem. Mas porque a entrevista toda tem estado a suspender, porque está sempre a pôr... Está sempre a pôr como uma peça de engrenagem. Mas era o que eu sou. Eu tenho uma sorte e um privilégio de lá estar. Pronto, isso é eu também sou muito fatalista e acho que a gente tem temos pouco livre-arbítrio sobre o que fazemos na vida, mas de qualquer maneira a Ana teve um papel muito importante depois no... Não, quando eu vou para Jakarta, que vou em 30 de janeiro de 99, uns dias antes tive aqui um encontro com o Ministro Jaime Gama e ele disse-me, ouça, você tem que falar com os jornalistas, você dê a cara, porque a nossa opinião pública tem que perceber o que se vai passar. E, portanto, eu preciso que você vá explicando a par e passo. Isto era nunca visto na diplomacia. Os ministros normalmente não querem que os diplomatas falem. Sim, claro, só um ministro muito inteligente. Claro. E com grande capacidade política, percebendo que a própria opinião pública tinha que acompanhar, porque senão não íamos a lado nenhum. E, portanto, eu sigo as instruções dele. Eu vou a Timor pela primeira vez, em março de 99, com o meu colega Afonso Malheiro, que foi comigo para Timor, hoje é embaixador de Portugal. Pronto, nós... quer dizer, eu ganho visibilidade à conta disso, exatamente porque o ministro me disse, dê cara, explique. E pronto, passou a ser parte do meu trabalho e eu fiz o que pude. E é aí que as pessoas me conhecem, é aí que eu ganho, de facto, notoriedade, é aí que também começo a receber imensas cartas de muitas jovens, muitas raparigas portuguesas, inspiradas, digamos, pelo meu papel, que me perguntam como é isso da diplomacia, como é isso e tal. E é aí que eu também penso que, a certa altura, sim, tem razão Miguel, não é possível ter um trabalho diplomático mais
aliciante do que aquele que me foi confiado, quer com o processo de Timor, quer depois com o restabelecer das relações com a Indonésia. Portanto, porque eu fiquei lá o primeiro ano, no fundo, como chefe da secção de interesses para ajudar a resolver o problema de Timor, e depois o ministro pediu-me que ficasse como embaixadora na Indonésia, porque eu era, obviamente, a melhor colocada, conhecia a Indonésia já melhor que ninguém, e para reabrir as relações, restabelecer as relações, e as relações mereciam ser reabertas, mereciam ser cultivadas. Isso era também muito importante para ajudar à estabilização da própria relação da Indonésia com Timor, e, portanto, à sobrevivência de Timor, porque se Timor, se não tivesse um bom relacionamento com a Indonésia, não sobrevivia. E, portanto, digamos que a fase, talvez o mais duro e mais compensador, pessoalmente, do que eu fiz, não teve visibilidade em Portugal, mas que foi todo o trabalho de ajudar, em cooperação com os indonésios e com as Nações Unidas, a cerca de 250 mil timorenses que tinham vindo para a Indonésia a voltarem a Timor. Isso foi um trabalho muito duro, com os refugiados. Estavam espalhados pela Indonésia também? Estavam espalhados pela Indonésia, em particular na ilha de Timor, na parte ocidental. Na parte em condições terríveis, terríveis. Estavam presos? Não, estavam em acampamentos, sem condições nenhumas, terríveis. A princípio, a população indonésia acolheu-os bem, mas depois, obviamente, depois há um peso terrível, não é? Devastavam as florestas para terem lenha para se aquecer e para cozinhar, etc. Há muitos problemas e eu trabalhei muito com a ajuda dos meus funcionários, em particular um que hoje é embaixador de Timor, o João Freitas da Câmara, nesse processo que foi duríssimo e que não teve visibilidade nenhuma, mas que para mim pessoalmente foi dos mais compensadores pessoalmente. E, portanto, depois eu pensei que não podia ter tarefa diplomática melhor do que aquela, não era possível. Quando Durão Barroso depois me diz, escolhe, vais para onde tu quiseres, etc., eu disse, não quero, quero sair, quero suspender, a minha intenção era suspender a carreira diplomática, como suspendi ao fim de 4 anos na Indonésia. E é também nessa altura que vem o desafio de Ferro Rodrigues para vir fazer política ativa no PS e integrar a direção do PS. Eu tinha-me já feito membro do PS no dia a seguir a ele ter perdido as eleições contra Durão Barroso, em 2002. Mas Durão Barroso convida para ir para... Não, eu venho dizer... Portanto, em 18 de março de 2002 eu fiz-me membro do PS, no dia a seguir ao PS ter perdido as eleições. Isto começa a pensar que não me apetecia ficar embaixadora com Durão Barroso, primeiro-ministro, devo dizer. Acho que um diplomata, a sua tarefa é política, mas não é partidária. Mas eu não me sentia confortável com Durão Barroso, naquela altura. Porque? Não me sentia, porque talvez o conhecesse demasiado bem, não sei. Não me apetecia muito ficar. E não me apetecia, achava que também estava no fim do meu trabalho na Indonésia. E, portanto, estava a pensar noutro posto, ou pedir uma licença sabática e ir estar uns tempos com o meu marido, também era embaixador, e pensar um bocadinho na vida, escrever, não sei. É nessa altura que veio o desafio de Ferro. Eu tenho que decidir rapidamente e decido que vou aceitar esse desafio, porque acho que, de facto, essa visibilidade que o posto me tinha dado tinha que ser aproveitada do ponto de vista político e designadamente para encorajar mulheres a entrarem na vida política. Era esse o meu objetivo, sobretudo. E portanto, eu venho ver Durão Barroso, primeiro-ministro, e venho pedir-lhe que me substitua. E é nessa altura que ele me diz, mas vem para o meu partido, vem para o que tu quiseres, escolhe. Eu disse, não quero. E vem para o meu partido. Eu disse, também não quero. Mas temos que continuar. Como é que aparece o desafio europeu? Quando o Ferro Rodrigues me desafia para vir para a direção do PS, ele logo me desafia para quando houver eleições europeias eu candidatar-me ao Parlamento Europeu. E sim, portanto, eu assumo funções no secretariado do PS a 10 de fevereiro de 2003.
Põe o PS a ter posição contra a guerra do Iraque. O PS não tinha posição. Não tinha posição. Nem contra nem a favor, não tinha posição. E eu ponho o PS a ter uma posição contra a invasão do Iraque. Aí está quem é o Ferro Rodrigues? É Ferro Rodrigues, que é o líder do PS. Porque ele depois só cai quando? Só em 2004. Para o Sócrates. Cai quando ele decide não se candidatar. É ele que se demite. Portanto, em 2003, pus o PS a ter uma posição contra a guerra no Iraque. Percebeu logo na altura que aquilo era, o que é que aquilo se passava? Percebi muito bem. Mas só um diplomata é que conseguia perceber. E eu tinha trabalhado muitos anos com o Iraque, na Comissão dos Direitos Humanos, com o Irão e o Iraque, já nos anos de 86 e 89, e depois no Conselho de Segurança. Eu tinha estado 2 anos no Conselho de Segurança e nós tínhamos o Comitê de Sanções ao Iraque. Éramos presidente, o António Monteiro, era presidente do Comitê de Sanções ao Iraque e eu era responsável por tudo. E, portanto, eu lidava diretamente com o Irão e com o Iraque e sabia que o Saddam era um fascínora, mas a invasão iria ser pior. Uma chacina do povo iraquiano e achava que não havia armas e havia de N oportunidades em que o povo iraquiano já tinha sido traído pelos americanos nas tentativas de revolta contra Saddam. E, sobretudo, sabia que não era verdade que eles tinham armas de destruição massiva. Porquê é que sabia? Porque sabíamos, porque eu fiquei 2 anos no Conselho de Segurança, com a informação toda, tinha havido imensos enfrentamentos, o Kofi Annan, o próprio António Monteiro, que tinham chegado a ir ao Iraque no tempo do Saddam, e portanto não havia nenhum indícios que eles tivessem armas de destruição massiva. Tinham tentado ter e depois elas tinham sido destruídas. Havia a história do genro do Saddam, do Camel, etc, etc. E portanto aquilo era um bombardeamento do direito internacional. Mas vamos para a Europa. E, portanto, eu só podia ser contra. E uma das minhas grandes irritações com o Durão Barroso, sendo ele um homem de formação de Direito e de Direito Internacional, era exatamente de não compreender que ele pudesse ser a favor daquela invasão. Foi super interessante que tivesse falado sobre isso, porque eu não sabia que tinha, na altura, sido a pessoa que tinha virado o PS contra a guerra do Iraque. Com muito orgulho. Com muitos ataques de muitos jornalistas na altura. Só pode ter muito orgulho. Muitas incompreensões, não é ataques, incompreensões de muitos jornalistas. Completamente do lado certo da história, não é? Absolutamente. Não há qualquer margem para dúvida. Eu acho que pessoas como o Blair, ainda hoje eu costumo às vezes ouvir o Blair a falar e vê-se um lado pesado nele que... aquilo é para a vida, não é? Ele falhou naquilo e uma pessoa falhar numa coisa onde morreu não é que nem sequer é falhar, é arranjar uma arquitetura completamente falseada para justificar o injustificável. Mas eu acho que o Blair ele não devia ter bem a noção. Acha que tinha. Estava cheio o Blair é um Blair. Claro. Pois, isso eu compreendo, mas pronto. Mas agora interessa-me, vamos mesmo para Bruxelas. Portanto, foi para Bruxelas... Em 2004, portanto, o Ferro, desde logo, no princípio, me tinha falado da hipótese de eu ser deputado ao Parlamento Europeu. E havia eleições em 2004 e eu integrei uma lista que era chefiada pelo professor Sousa Franco, António Costa, número 2, e eu, número 3. Essa lista ganhou e o PS teve uma das maiores votações de sempre, 45% de votação. E ainda por cima essa votação foi particularmente importante porque, e é mérito muito do próprio Ferro Rodrigues, porque, não se esqueça, o PS tinha havido uma tentativa de ataque cerrado ao PS com o chamado caso Casa Pia. E de ataque pessoal a dirigentes do PS, Paulo Pedroso, mas também Ferro Rodrigues. E, portanto, essa vitória do Ferro é particularmente importante e expressiva. Eu nunca imaginei que a seguir se viveria aquilo que se viveu, que foi o facto de Blair e Merkel terem assinado com a presidência da Comissão Europeia a Durão Barroso. Durão Barroso, vendo aquele cavalo à porta, não deixou de o cavalgar. E, de repente, deixa um primeiro-ministro que não vai a eleições, Santana Lopes. Ora bem, é nesse contexto que Ferro Rodrigues também decide abandonar por não serem convocadas as eleições, que era o que devia ter acontecido, não é? Aí é o julgamento do
presidente Jorge Sampaio, que também é relevante para determinar os acontecimentos. Ferro decide demitir-se. É isso que depois abre a porta à vinda de José Sócrates, mais tarde. E entretanto, E depois eleições muito o governo de Santana Lopes, ao fim de uns meses, o próprio Jorge Sampaio o demite e convoca eleições. Exatamente. E é aí que José Sócrates, portanto, se torna primeiro-ministro. Então, vamos lá. A história poderia ter sido muito diferente. podia sempre ser devia ter sido muito diferente. Podia sempre ser muito diferente. Podia sempre ser muito diferente. Mas às vezes também para o pior. E eu deixei de ter responsabilidades no PS, claro. Com José Sócrates, deixei de ter responsabilidades. Eu próprio não quis e ele também não queria, claro. Percebeu logo que era um a favor de um tipo de coisa e outro a favor de outro. Sócrates fazia parte da direção do PS de que eu fazia parte. A direção do PS era chefiada por Ferro Rodrigues, tinha António Costa, tinha Sócrates, tinha a Maria de Belém, tinha a Jamila Madeira, tinha o Alberto Martins, tinha eu, tinha o Pedro Adão e Silva, o Paulo Pedroso, o Vieira da Silva. E a Ana sai? Não sai do PS, mas sai da comissão. Sim, passei a responsabilidade mal de Sócrates é eleito secretário-geral, eu passei a responsabilidade das relações internacionais a Luís Amado. Como é que via Sócrates? Porque é que percebeu o que se ia passar? Não, eu não tinha noção nenhuma das histórias que nós viemos depois a saber, de que ele vivia à conta de um amigo. Claro, eu acreditava na história de que a mãe era rica, que explicava... Acreditava. Como a maior parte dos militantes socialistas acreditavam, porque é que eu não havia de acreditar? Não tinha razões nenhumas para pensar diferentemente. Mas agora, porquê que se afastou? eu tinha visto a atuação dele na direção, não me tinha nunca impressionado por uma contribuição extraordinária para os debates dentro da própria direção. Tinha percebido que era um homem com grande sensibilidade para os mídia. Ele, nessa altura, tinha uns debates com Santana Lopes na televisão. E que construía o discurso à medida do que era necessário, do que estava a dar. Eu própria tinha tido, até sobre a questão do Iraque, por exemplo, tinha tido algumas divergências com ele sobre isso, mas depois ele mais tarde fez uns discursos que eram mais radicais do que os meus anti-americanos, digamos, quando eu não era anti-americana, não sou anti-americana, sou muito pró-americana, quando vejo coisas que não concordo, digo que não concordo, estou mal. Mas enfim, portanto, havia alguns aspectos que me levavam a não gostar do estilo Sócrates, mas não tinha nada não tinha informação nenhuma sobre a vida dele, a não ser isso que se contava, não é? E só mais tarde, depois é que se vem a saber as histórias dos freeports e dos projetos de arquitetura que ele assinava, da engenharia e não sei o quê. Ele tinha também qualidades, atenção, ele também tinha qualidades. E eu fiz algumas campanhas eleitorais com ele e devo-lhe dizer que ele tinha uma estamina absolutamente extraordinária e era contagiante. Ele tinha uns aspectos de líder realmente importantes, mas depois aquilo desprimidinho em termos de substância era bom nas jogadas políticas. E nas suas cavalgadas anticorrupção, a Ana foi tão perspicaz e tão em cima de José Sócrates como foi, por exemplo, de Paulo Portas? Olha, eu fiz muitas das coisas que eu comecei a fazer já no Parlamento Europeu, foi exatamente porque estar convencida que elas implicavam todos, e eu fiz-las na mesma, e mesmo implicando o PS, voos da CIA. Não era apenas Paulo Portas e Durão Barroso que estavam implicados, porque o esquema, logo se percebeu, também implicava o governo de Sócrates. E isso não me impediu de fazer o que fiz. Aliás, foi por isso que depois... Portanto, até houve uma tentativa de me expulsar do Parlamento Europeu, do Grupo Socialista do Parlamento Europeu, à conta do meu trabalho nos voos da CIA. Encomendada por José Sócrates? Não sei se foi encomendada por ele, mas foi de alguém que era muito próximo dele, a Edith Estrela, que era a chefe da delegação nessa altura. Portanto, os submarinos, quem me dá o contrato dos submarinos é o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que era Ministro da Defesa. E bem, e fico-lhe grata, e acho que fez o que era correto fazer, visto que eu tinha pedido o contrato. E o contrato não era público, era segredo.
Quando eu começo a investigar o contrato, desculpe lá, aquilo vai direitinho a Paulo Portas e a Durão Barroso. Responsabilidades políticas óbvias. Depois, se há outras, à Justiça cabe fazer o seu trabalho. A Justiça até fez o seu trabalho, mas depois foi, como nos voos da CIA, houve uma mão de cima que abafou. Eu disse-o na altura, num caso e no outro. Não se quis que se fosse ao fundo da questão. E no caso dos submarinos é particularmente escandaloso, porque há uma empresa e pessoas condenadas na Alemanha por corromperem agentes do Estado português e em Portugal o Estado português não quis saber de quem é que foi corrompido. Há corruptores, mas não há corrompido. Exato. Portanto, eu sempre fiz o que tive de fazer, independentemente das responsabilidades, serem de pessoas de um partido ou de outro. Aliás, o que eu vi foi que havia muito mancomunamento. Eu, em 2007, um dia, era Sócrates primeiro-ministro, recebo um telefonema de Sócrates aos berros, eu estava em Washington, Sócrates aos berros, porque eu tinha dito que é isto. Então, há umas escutas telefónicas do caso de Portugal, que é o dos sobreiros, também estava nos submarinos, que revelam, isso é revelado pela imprensa, que Sócrates e Portas, Sócrates, recém-primeiro-ministro, e Portas, acabado de sair do governo, estavam a conversar um com o outro para endrominarem Jorge Sampaio para ele permitir que o novo PGR fosse da escolha deles os dois. E quando eu vejo aquilo, eu faço um comentário na SIC a dizer não é possível, isto não é possível, isto tem que ser desmentido. Isto tem que ser desmentido. E liga-me Sócrates aos berros. Como é que tu dizes uma coisa destas? Não, isso é que é gravíssimo. Como é que é possível haver um complô entre o primeiro-ministro do PS e Paulo Portas para determinar quem é o PGR que substituía Souto Moura? Ao tipo para o baile. Está tudo inquinado a partir daqui. Sim, fui tendo choques com ele, esse foi um ponto alto. E as questões da corrupção, eu não tinha propriamente dados sobre muitas outras coisas que hoje sabemos, mas onde eu pude ter choques, fui tendo. Neste caso, estou-lhe a dizer, outro caso, por exemplo, quando foi a venda da Vivo à Oi, e que foi noticiado que aquilo tinha sido feito de uma maneira, o Portugal usou a Golden Share, que em si não é mau, mas depois que não se pagou impostos ao Estado, numa venda que era de cerca de 7,5 mil milhões, na altura lembro-me que fui uma das pessoas que questionou como é que é possível que o Estado português permita uma coisa desta. E eu sei que isso causava muitos engulhos a muitas pessoas das proximidades. Disseram-me que a Ana é das poucas pessoas que em Bruxelas usa a palavra F, não é? A palavra de federalismo. Não é? Exatamente. É uma federalista. Sou. E como é que imagina a Europa? Como é que imagina que se as coisas corressem bem, para onde é que acha que politicamente a Europa podia caminhar? E depois onde é que estamos a caminhar? A Europa hoje é muito mais federalista do que quando eu lá entrei em 2004. Okay. E não precisa dizer da F-word, não é? Mas sem dúvida, hoje a Europa, por exemplo, hoje o conceito de autonomia estratégica, que está tão na moda, que para mim é um conceito muito importante da própria União Europeia, está mais do que justificado aos olhos de toda a gente, quando, por exemplo, se vê a Europa incapaz de reagir à pandemia, nem sequer para ter ventiladores ou máscaras, com tudo deslocalizado na China. Isto não pode mais voltar a acontecer. Mas acha que melhorou um bocadinho nestes últimos 6 meses, não é? Não foi só estes 6 meses, melhorou nestes anos todos. Pouco e pouco, a Europa vai dando pequenos passos, mas vai indo nessa via. E precisamos de ir mais, e precisamos absolutamente de ir mais, porque no mundo interdependente e globalizado em que vivemos, nós precisamos de a massa crítica que é a Europa faça a diferença pela regulação a nível global. E só pela Europa não há nenhum país, por grande que seja, não é a grande Alemanha que vai fazer a diferença, por exemplo, na regulação do digital. No quebrar do que são hoje os poderes fáticos, sinistros, de grandes plataformas digitais tipo Google, Apple, Facebook e Amazon. Tem que ser quebrado por regulação da atividade e por regulação, fiscal. E é evidente que isto só pode ser feito a nível europeu. Então não é nenhum país sozinho que o vai fazer. Vamos por partes. Parlamento Europeu, Comissão e Conselho. Como é que estas 3 forças de poder podem caminhar? Acha que a Comissão, a certa altura, as pessoas que estão dentro da Comissão devem ser tipos que foram eleitos para o Parlamento? Acha que
a certa altura, o Conselho deve começar a ter menos poder, o Conselho deve ter menos poder a médio prazo. Sim. Como é que isto funciona? O processo tem avanços e recuos. E é evidente que os homens e as mulheres que estão nos cargos fazem muita diferença. Eu acho que nos anos em que Durão Barroso foi Presidente da Comissão Europeia foi um período de retrocesso, porque obviamente Durão Barroso estava controlado pelos alemães, designadamente, se calhar, pela via dos submarinos, do que eles sabiam sobre os submarinos que a gente não sabe. Portanto, durante aqueles 2 anos, aqueles 2 mandatos, o primeiro mandato foi um mandato de deregulate. Era o buzzword da Comissão Europeia, desregular. Tinha lá um doido de um irlandês, uma McCreevy, dos serviços financeiros, que era completamente obcecado pela desregulação. Depois veio a crise do Lehman Brothers, subprime, pumba, mudou tudo. E depois, com tudo o que nós vimos, de excessos no sentido oposto. Mas isso na América também estavam a desregular. E era o Clinton. Mas a Europa, justamente, nós não podemos, ao contrário do que fez Barroso, tentar dizer que o problema era americano. O problema não era só americano, também era europeu, porque nós tínhamos ido atrás das práticas mais sinistras, neoliberais americanas, que nos caíram em cima e nos rebentaram na cara. A Comissão... Conselho, Comissão, Parlamento. Hoje, eu penso que cada vez mais quem está na Comissão tem que assumir que é o guardião dos tratados e o motor da construção europeia. E, sim, a minha ideia é que cada vez mais a Comissão possa evoluir para um regime digamos, de executivo europeu, mas para isso precisa ter legitimidade democrática. E para ter legitimidade democrática faz sentido o sistema do Spitzenkandidat, que foi ensaiado de resto com a Comissão Juncker, que veio de nós, do Parlamento Europeu, quando se vota para os deputados do Parlamento Europeu, vota-se numa lista e quem é o chefe da lista mais votada é que vai ser Presidente da Comissão. Isso foi pervertido agora com a senhora von der Leyen, porque, e não foi a senhora von der Leyen em si, coitada, que já está a fazer o melhor que pode, foi o próprio PPE, que ao escolher como cabeça de lista um fraquíssimo líder, que era o Weber, obviamente quis comprometer o esquema dos Spitzenkandidaten, e são forças anti-europeias que estão aí a trabalhar por trás. E acha que são os países grandes, como a Alemanha, que não querem que... A Alemanha tem contradições. Tem contradições, ora quer, ora não quer. Eu não tenho dúvidas que, agora, sendo a senhora von der Leyen a Presidente da Comissão Europeia, ela terá mais margem de manobra para caminhar no sentido da integração europeia, realmente, e também do assumir das suas responsabilidades, aliás, como se viu positivamente com a pandemia, agora com as vacinas, o processo que permite as vacinas estarem a ser distribuídas em todos os países ao mesmo tempo, etc. Depois há outras contradições, por exemplo, neste momento está a ser negociado um acordo com a China, que do meu ponto de vista é um disparate total. Aliás, ao arrepio de um novo tipo de relacionamento que a era Biden poderá permitir, e que para mim é o que é mais virtuoso, é um entendimento Europa-Estados Unidos, que seja para a regulação do digital, seja, por exemplo, para a regulação fiscal, que é da maior importância para secarmos os offshores, e que é uma questão vital para a Europa. A questão fiscal não é assumida sequer como um assunto de domínio europeu. Acha que é possível secar os offshores, se houver um grande acordo entre os Estados Unidos e Europa? Acho que é perfeitamente possível. É preciso que haja uma conjugação, para já haja uma liderança europeia. E quem tem travado isso é o Conselho, é o Governo, onde se sentam os governos. E tem travado isso. Porquê? Porque muitos dos governos estão capturados por interesses, designadamente das grandes multinacionais que querem continuar a beneficiar dos esquemas dos offshores. São elas que mais beneficiam destes esquemas do profit shifting, de desviar recursos, de não pagar impostos nos países onde fazem os lucros. É claro que a fiscalidade também tem que evoluir, percebendo que hoje não vivemos já no domínio da territorialidade, no quanto ao pagamento dos impostos. Há outros critérios. A Comissão tem estudos feitos sobre o que é que deve ser, por exemplo, uma definição comum da matéria coletável para os impostos sobre sociedade. Isso tem sido travado aí no Conselho, não é o Parlamento. O Parlamento apoia a Comissão. E é esse o caminho. Eu não tenho dúvidas que vamos lá chegar, vamos fazê-lo, estamos a fazê-lo. Eu vi isso, por exemplo, era impensável, você não imagina a guerra que foi para no Parlamento Europeu se criar a Comissão de Inquérito sobre os chamados LuxLeaks, que era exatamente sobre as questões de fiscalidade. Tudo era utilizado. A fiscalidade não é do domínio europeu, é do domínio da soberania nacional, whatever that means, o que quer que isso valha, não é?
Mas via muitos colegas seus do E, no do entanto, conseguiu-se fazer o LuxLeaks, conseguiram-se fazer conclusões fortíssimas. Foi isso que, no fundo, inspirou toda uma ação da própria Comissão Europeia, por exemplo, a pedir à Google, à Apple, à Facebook, à Amazon que paguem impostos, à Irlanda, etc. Que faz a Comissão, por exemplo, em relação agora aqui a Portugal, eu tive uma guerra e a Comissão finalmente está a fazer o que devia ter sido feito, que é exigir a Portugal que vá recuperar o dinheiro que deu de benefícios fiscais a empresas, todo o tipo de empresas inacreditáveis sediadas no offshore da Madeira. Eu não tenho nada contra a Madeira ter um certo de negócio e até com taxação mais baixa para compensar a insularidade, mas em esquema que não favoreça a evasão, a fraude fiscal e a lavagem de capitais. A que título é que Portugal dá benefícios fiscais a empresas do universo Sonangol? Explique-me lá. Ou as empresas da Isabel dos Santos? Ou as empresas das plataformas petrolíferas mexicanas? A que título? E para depois os portugueses, as famílias portuguesas, as pequenas e médias empresas pagarem muito mais impostos. Claro. Isto é intolerável. Voltando, portanto, acha claramente que deve começar a sair da votação direta, ou seja, acha que os partidos devem se apresentar à votação europeia? Acho que não só devia votar-se e respeitar o sistema do chamado Spitzenkandidaten, portanto, que o partido mais votado é quem determina quem é o Presidente da Comissão Europeia, a Presidente da Comissão Europeia, e que a Comissão Europeia tem uma equipa composta com gente de todos os países, mas com uma determinada homogeneidade, como acho que fazia todo sentido os outros comissários também viriam daí? De todos os partidos, representantes das várias sensibilidades, sem dúvida, e nacionais e ideológicas, mas também acho que fazia sentido, por exemplo, haver partidos com âmbito europeu. E já o Marco Melantunes, exatamente, o Volt é um primeiro, é importante. Acho que é por aí que nós vamos. Vai demorar ainda uns anos, mas às vezes a história acelera. Claro. Mas eu estava a pensar nisso hoje de manhã. Eu acho que esse partido realmente vai funcionar e se calhar tem todo sentido. Mas o que também vai acontecer é que os grandes partidos europeus vão se começar a transformar a ser transfronteiriços, não é? Os grandes partidos europeus já funcionam assim. Mas não vão votos, não é? Vão no Parlamento Europeu. Mas não vão diretamente. Vão para o Parlamento Europeu. O que é preciso é de retirar. Não, mas não vão diretamente. Não, vão, se extrairmos as consequências da votação deles para o Parlamento Europeu na determinação de quem é o chefe da Comissão, isso é muito importante. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que o PS representa o grupo X. O PSD... Não, mas o PS ao nível europeu engloba-se na família no Partido Socialista Europeu. Exatamente, mas aqui vai como PS, não é? E depois temos coisas que sei lá, imagina, o CDS e o PSD estão dentro do mesmo. E se isso acontecesse, criava um problema aqui. E o Bloco e o PC também estão dentro do mesmo grupo. Criava um problema aqui que eles aqui apareciam como só um. Portanto, há uma evolução que se vai fazer, mas que já está aí a ver-se. E eu penso que essa evolução a prazo passará pela transformação do Conselho Europeu num Senado, onde estejam representados todos os países em pé de igualdade, no Parlamento, onde estão representadas as diversas sensibilidades políticas, noutra lógica. Teria uma Câmara dos Representantes, que seria o Parlamento. Sim, e a Comissão tenderá a ser um Executivo Europeu. E o Conselho passaria a ser um Senado. Exato. Onde teria dois por Estado, exatamente. Uma coisa assim. Era o que faz sentido numa perspectiva federal, mas uma perspectiva federal não tem que seguir necessariamente um determinado modelo. A Europa é uma construção sui generis. Claro. E, portanto, eu espero, ainda em dias da minha vida, ver a continuação desta evolução federal, que eu posso ver desde 2004 até agora. Já vi muita coisa, não é? Já vi muita coisa. Em termos de impostos, acha que deve começar a haver impostos europeus? Sim. Já há o IVA, não é? Uhum. Embora seja coletado pelos Estados-membros. Sim. Mas a mim, eu acho que faz todo sentido que se avance, aliás já está a ser discutido, está na agenda, o imposto para o combate às alterações climáticas sobre as indústrias poluentes, um imposto sobre o digital, sobre as grandes plataformas digitais, e um imposto sobre as transações financeiras.
Parece-me que isso é absolutamente essencial. Mas o mais importante, se calhar, de tudo, como dizia o Comissário Moscovici, a mãe de todas as soluções na questão da fiscalidade, é o trabalho para a definição comum do que é matéria coletável. Isto é um conceito, se calhar, muito complexo para muita gente, mas quem trabalha nas questões da fiscalidade percebe bem isto. Isto é essencial para haver igualdade de base e para não continuar a acontecer o que hoje está a acontecer, é que, no fundo, as regras da concorrência leal no mercado interno estão desvirtuadas, são violadas todos os dias. Porque se temos, por exemplo, uma pequena e média empresa que paga, em média, segundo a Comissão, 30% mais de impostos do que uma grande multinacional que recorre aos esquemas dos offshore, não é? Completamente, as condições de concorrência são desleais, são injustas. Portanto, hoje os Estados precisam, mais do que nunca, de recursos, para acorrer à emergência social e sanitária causada pela pandemia, e não podem continuar a ver os seus recursos sangrados à conta dos offshores, das empresas tipo os Pingo Doces, que têm empresas na Holanda que são verdadeiras caixas de correio, para pagarem menos impostos lá e não pagarem, portanto, todos os que deviam pagar cá, e para não declararem os impostos que fazem noutras partes do mundo. Isto é intolerável. Acha que há maior consciência nos países do norte da Europa de que isso acontece? Não há. A Comissão Europeia... Porque eu trabalhei brevemente lá e eu senti que as pessoas do norte da Europa percebiam 50 vezes melhor. Os portugueses não sabem bem como é que aquilo funciona. Mas depois isso não impede que não haja imensa falcatrua ao nível das instituições financeiras. Eu fui fazer a investigação sobre os chamados Danske Bank, o escândalo Danske Bank, na Estónia e na Dinamarca, e é extraordinário como em sociedades tão despertas, como você diz, da consciência social e da justiça social, depois hajam uns papavos que é a conta da credibilidade que estejam a fazer lavagem de dinheiro organizada para as máfias russas. Mas é bom que se perceba também, às vezes em Portugal, que às vezes o projeto europeu é mais sensível aos países do norte da Europa do que aos países do sul. Não é? Mas exatamente. Eu não estou aqui a defender os países do sul, mas percebe o que é que eu estou a dizer. Não é? Eu candidato-me à presidência da República. É encarado com mais seriedade, às vezes. Miguel, eu candidato-me à presidência da República porque tenho a perfeita consciência de que posso fazer uma grande diferença. Sendo Presidente da República, com os poderes que estão na Constituição de Presidente da República, também por uma intervenção na área da política externa e da política europeia, exatamente de chamar outros países a tomarem as medidas que se impõem para corrigir estas tremendas disfunções que realmente comprometem a própria justiça na União Europeia e as capacidades dos governos de terem os recursos para corresponder às necessidades dos cidadãos. A questão da justiça fiscal é uma questão fundamental em Portugal, onde predomina a injustiça fiscal, onde pagamos impostos altíssimos, os que pagamos, para outros não pagarem e terem benefícios e isenções fiscais intoleráveis. Mas este problema não pode ser desligado do que se passa ao nível europeu. E é exatamente também por isso que eu quero fazer essa diferença. Que é poder pegar no telefone e dizer ao Presidente Macron ou à Comissária Vestager, minha senhora, aliás, que é uma mulher de grande qualidade, devo dizer, de grande fibra, com quem eu tive, de resto, sempre um diálogo muito franco e muito positivo. Aquilo que importa, do nosso ponto de vista, da nossa sensibilidade portuguesa, e não de papalvos que andam aqui ao serviço de interesses privados, mas daqueles que querem defender o interesse público. E o interesse público é o interesse de todos os portugueses e portuguesas, que não podem continuar a ser sobrecarregados de impostos, sem verdadeira rentabilidade em termos de desenvolvimento económico do país, enquanto outros não pagam impostos nenhums. Isto é intolerável. Qual é que acha que são... Esta entrevista vai longa, mas está ótima, eu estou a gostar muito. Qual é que é o que é que acha que é o grande desafio neste momento? Eu não gosto de usar esta palavra, humanidade, mas porque a par destes problemas todos temos sempre um problema ecológico à nossa frente, não é? E há a ideia, não é, que se a gente continuar a ter crescimento económico, vamos sempre conseguindo manter os que já têm algum felizes e os que têm pouco, tirá-los da tirá-los da pobreza. Mas os recursos
não são ilimitados, não é? Portanto, qual é que acha que é o grande... Tem que haver mesmo uma grande alteração na maneira como nós vivemos as coisas? Eu espero que o mundo pós-pandemia tire as lições do que a pandemia significou. Acha que vai tirar? Eu espero que sim, eu sou sempre otimista. Se não fosse otimista, não andava aqui. Espero que tire as lições, cabe a cada um de nós também tirar as suas próprias lições e, antes de mais, acorrer aos que estão em maior vulnerabilidade, sim. Haver uma estratégia nacional e europeia de combate à pobreza é indispensável, mas depois, de facto, olhar e mudar um modo de crescimento económico que não é sustentável, que é feito à custa da extração rentista, produtivista, que está a consumir recursos do planeta, está a comprometer a vida no próprio planeta e que não pode continuar a atingir mais rapidamente a neutralidade carbónica é essencial. Trabalhar para a eficiência energética, a transição energética é fundamental. É uma oportunidade também para se criarem novos e melhores empregos. Não podemos também descurar as questões ligadas à transformação digital, que vêm facilitarem muito a nossa vida, mas também vêm abrir oportunidades de cibercrime, de dimensões que as pessoas nem sonham, e onde é absolutamente vital haver regulação, e se calhar não vai ser um país sozinho como o nosso que vai fazer a diferença, mais do que nunca precisamos da Europa para fazer essa diferença, e sem dúvida, temos que mudar a nossa economia, transformá-la numa economia amiga da natureza, amiga uma economia circular, que não continua a desperdiçar, consumista, que não pode ser. Temos que ser uma economia racional, circular, que não desperdice, que não viole as regras da natureza. Esta pandemia é uma demonstração de que essas regras estão a ser violadas com a desflorestação selvagem, com o consumo de animais selvagens para efeitos alimentícios, etc. Portanto, está a dizer, são valores, claro, são valores e são fáceis de concordar, mas se for eleita Presidente da República, e esta entrevista não era acerca, mas já agora podemos falar sobre isso, se for eleita Presidente da República, o que é que vai dizer aos portugueses e o que é que vai fazer, não é, no poder que tiver para que se consiga caminhar no sentido dos valores que estava agora a falar? Vou dizer que vou usar todos os poderes que a Constituição me confere, e designadamente no exercício da chamada magistratura de influência e também na exigência de regular funcionamento das instituições democráticas, para que haja governação ao serviço do povo, que efetivamente tire o país da cepa torta e nos leve a ter um desenvolvimento sustentável, que ajude a salvar o planeta, que ajude a regular a nível global, em todos os domínios, das questões da paz às questões da resposta às emergências climáticas, e que passe por criar emprego aqui e agora para os jovens no nosso país, para os jovens qualificados. Não continuar a deixar que o nosso país seja vítima da sangria dos nossos mais novos e mais qualificados para outros países. É uma questão chave, passa por uma reorganização administrativa do país. Temos o país desequilibrado, macrocéfalo, inclinado para o litoral, sem perceber o potencial do interior, que é muito mais central em termos ibéricos e europeus do que o litoral, que hoje podemos utilizar, por exemplo, as novas tecnologias, teletrabalho, etc., para fomentar indústrias no interior com incorporação científica e tecnológica nacional que ajudem a fixar populações no interior e a desenvolver, por exemplo, sinergias transfronteiriças com as regiões vizinhas de Espanha, que hoje desaproveitamos. E eu tenho a certeza que, havendo oportunidades para os jovens aqui, os seus pais e os seus avós, a minha geração, viverá muito melhor e terá muito mais condições, muito mais recursos para ser cuidada como deve ser, seja nas questões da saúde, onde reforçar o Serviço Nacional de Saúde é essencial, reforçar a articulação do Serviço Nacional de Saúde com uma rede de cuidados primários, portanto, os médicos de família, e uma rede de cuidados
intensivos integrados, portanto, os lares, para não voltarmos a ver esta pouca vergonha dos lares ilegais ou dos hospitais com milhares de idosos depositados lá porque não tinham para onde ir, portanto, todas as questões que digam respeito ao desenvolvimento das capacidades dos portugueses, desde a ciência à cultura. Olha, eu acho inacreditável que a cultura tenha sido uma das grandes vítimas com o dialogar da pandemia por falta de estratégia cultural, por falta de estatuto para os trabalhadores do setor da cultura. Há um potencial económico extraordinário das indústrias criativas que Portugal não tem, pura e simplesmente saber aproveitar, e ainda por cima tendo a diáspora que tem, e portanto com o potencial de projeção cultural que Portugal tem em diversos países do mundo, através das suas diásporas. Há muito que Portugal pode fazer, há muito que o Presidente da República, que é Presidente da República, pode fazer, no rigoroso respeito dos poderes que a Constituição lhe confia, na interação franca, leal com o Governo, que é quem governa, com os tribunais, com o Parlamento, e eu, sendo eleita Presidente da República, garanto-lhe que darei todos os milímetros desses poderes que a Constituição prevê, exatamente para trabalhar por um Portugal melhor, Portugal que dê oportunidades aos jovens portugueses aqui e agora, e um Portugal que risque no plano europeu e internacional. Não é só sermos talajadeiros e organizadores de grandes conferências e do Web Summits e dessas cenas muito interessantes. Nós podemos ser muito mais, podemos ser os verdadeiros fazedores, em conjunto com outros, de legislação, de regulação a nível mundial, seja no plano da regulação digital, seja no plano, por exemplo, do aproveitamento dos nossos recursos. Temos a boca cheia de mar, e o nosso mar é mais terra, é mais recursos do que a nossa terra. Não controlamos hoje ainda o nosso mar. Temos que ter forças armadas capazes de controlar, saber, mapear os recursos que estão, biomarítimos e minerais e outros. Este governo não tem orientação estratégica. Este governo até tem a boa retórica. Mas não até tem a boa retórica. Mas sabe, eu acho que foi um drama, mesmo antes da pandemia, foi um drama não termos apostado num governo de sólida base parlamentar, porque era evidente que eram precisas ser feitas reformas de fundo, é evidente. E sem essa sólida base parlamentar, nenhum governo, por mais boa retórica e boas intenções que tenha, tem condições para as aplicar. Portanto, agora estamos, obviamente, todos dominados pela pandemia e pelos desafios que a pandemia coloca. Mas as reformas de fundo estão lá, as necessidades delas estão lá. Só que não tínhamos, com um governo minoritário, não temos condições para fazer as reformas de fundo. Portanto, esse também é um handicap que eu procurarei ultrapassar, sendo eleita Presidente da República, obrigarei a que qualquer governo tenha a máxima base de apoio parlamentar para poder haver mudança. Para poder ter legitimidade e força para fazer as mudanças de fundo que são precisas no nosso país para sairmos da cepa torta, da estagnação económica e para aproveitarmos devidamente os talentos e as capacidades dos portugueses que hoje desperdiçamos, empurrando-os para a imigração, a tantos. Ana é uma mulher muito moderna. Isto é um grande elogio, isto é visto como um grande elogio, uma mulher muito moderna. Eu vou fazer uma coisa que não devia fazer desta entrevista, mas eu não ia votar na Ana, mas agora fiquei com dúvidas. Obrigada por essa declaração. Fiquei com muitas dúvidas. Por isso vamos acabar. Espero que daqui até ao dia 24 eu lhe possa eliminar o resto das dúvidas. Eu acho que é capaz. Vamos ver. Eu queria agradecer mais uma vez a entrevista, gostei imenso. Foi a entrevista, tirando a da Daniela Oliveira, que foi a primeira e não tinha limite, e que foi uma loucura, que foi 2 horas e tal, esta foi 1 hora e 45 minutos, portanto é a segunda entrevista maior. Gostei imenso, se calhar devemos falar outro dia. Muito obrigada. Então pronto, acabou.